Marco Pereira, finalmente, o gênio aqui do violão na live do Conde. Uma felicidade muito grande. Edu Lobo, essa canção aí, primeira, que o Marco executou para gente. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Vai ser muito especial, muitas histórias para contar sobre o violão brasileiro. E, Marco, estou muito feliz de te receber. Estamos ao vivo aqui pela TVT de São Paulo, pelo canal do Conde, pelo Facebook. Vocês todos devem participar desta live aí com perguntas e já tem muitas mensagens de carinho aqui, de admiração para o Marco Pereira. Querido Marco, obrigado. Querido. Obrigado você, obrigado pelo convite. A gente já está para fazer esse encontro há tanto tempo, né? E, desde quando nos encontramos na Cobal, há muitos anos atrás, aqui no Rio, no Humaitá, no Rio de Janeiro. Mas sempre acompanho suas lives e tal, vejo suas participações, sou fã do seu jeito de pensar e reagir. Estamos juntos, né? Você sabe, Marco, que aquele dia, convidado pelo querido pianista o Itamar Acier, né? Queridíssimo, a gente se encontrou com o Cobal. E quando você apareceu assim, alguém falou assim: aquele ali é o Marco Pereira. Eu falei: o Marco Pereira? O Marco Pereira tá aqui. Eu fiquei doido, né? Que eu sou fã de você já desde que eu era pequeno, pô. Que é um dos maiores violonistas desse país. Gente, deixa eu apresentar aqui rapidamente o Marco Pereira. Enfim, uma biografia imensa, a gente vai contar aos poucos aqui, mas só para vocês terem uma ideia, né? Violonista, compositor, arranjador, didata. Marco Pereira é professor adjunto no Departamento de Composição da Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduou-se no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, foi discípulo de Isaías Sávio. Vamos aos poucos, porque tem muita coisa que você gravou. Vamos começar falando do Isaías Sávio, que foi teu primeiro professor de violão? Na verdade, não. Ele foi meu terceiro, posso dizer assim. Porque eu comecei... eu sou o primeiro músico da família, então eu comecei meio por acaso. Assim. Eu tinha um vizinho lá que tocava um pouquinho de violão, eu achava legal. E estudava pela manhã, voltava para casa, fazia lá os deveres que tinha que fazer da escola e depois tinha aquelas tardes ociosas e tal, não sei o quê. E um dia eu pensei assim, pô, se eu tivesse, igual esse meu amigo aí, um violãozinho. E aí começou a pedir, o meu pai me deu um violão ruim pra caramba e tal, mas dali começou, eu comecei a demonstrar um certo gosto excepcional, assim, né? Que idade você tinha ali? Eu tinha 13 para 14 anos, assim, quando comecei. E comecei assim, aprendendo um pouquinho pela esquina e tal, via uma coisinha e tal. E passava, era capaz de passar horas ali, né? Final de semana, ficava lá tentando descobrir coisas. E minha mãe teve entendeu? A lucidez até de vendo aquilo, falou: meu filho, vai estudar, né? Por que não vai no conservatório? E aí eu fui para um conservatório ali no bairro onde eu morava, na Lapa, em São Paulo, né? Eu sou paulista. E aí comecei meus estudos com método de Targa e tal. E essa história eu conto sempre. O meu professor era um pianista, né? Porque ele queria ser um concertista de piano, mas ele ficava muito nervoso para tocar em público. E ele percebeu, um dia ele se deu conta que ele jamais conseguiria fazer carreira como concertista. E naquela época, era a década de 60, né? Então, meados de 60, e o violão que estava no, né? Negócio da bossa nova e tal. Então, ele pegou e fez um curso de violão para poder dar aula de violão. Mas as nossas aulas eram muito rápidas, né? Ele me passava lá os exercícios, eu decorava tudo, gabaritava lá, em 15 minutos acabava a aula de 1 hora, e ele até era tímido, ele ficava meio sem jeito, assim, até que um dia ele teve a brilhante ideia de sentar no piano, ele sentou no piano e começou a tocar um negócio lá. E falou para mim: conhece isso? Eu falei: não ouvi. Ele falou: isso aqui é uma sonata de Mozart. Aí eu falei: muito prazer. Eu conhecia, eu era completamente ignorante, assim, não tinha formação. Eu conhecia a música popular brasileira, né? Em casa, meus pais sempre... Mas aí quando ele tocou piano, você adorou aquilo? Você achou lindo? Adorei. Não, e aí abriu um horizonte novo para mim, né? Ali, aí deixou de ser só o violão, né? Começou a haver um interesse geral pela música, né? E aí eu comecei a descobrir a música clássica. E naquela época tinha, ali perto da casa dos meus pais, pertinho mesmo, coisa de 10 minutos a pé,
tinha a biblioteca pública municipal e a biblioteca de música, né? Partitoteca municipal de música, e a discoteca. Então, eu estava muito aprendendo a ler e tal, mas já ia lá, pegava, né? Pedia a partitura e ia na cabine lá e ficava lá ouvindo as coisas, né? Enfim, obras dos grandes compositores eruditos, né? E fiquei fascinado por esse mundo, mergulhei muito assim nessa coisa da música clássica e meio que virei violonista clássico e ele mesmo me orientou a estudar com Sávio. Aí eu fiz um estágio, você não chegava no Sávio assim, né? Alegrinho, né? Aí eu chegava lá no Conservatório Dramático Musical de São Paulo, aí eu tive algumas aulas durante uns 2 meses com o assistente dele, que era Antônio Manzioni, muito gente finíssimo também. E depois aí, passado esses 2 meses, 3 meses no máximo, aí eu passei a ser aluno do Sávio. Né, aí você já estava com o quê? Com quantos anos? Aí eu já estava, quando eu entrei no conservatório, eu já estava com tipo uns 18, por aí, para 18. Ô, Marco, você gostava de rock? Eu gostava do Ye Ye. Gostava dos Beatles? Muito, nossa. Eu me lembro quando meu primo falou: pô, tem um conjunto novo aí que é genial e tal. Eu falei: é mesmo, é? Ele falou: americano. Ainda falou que era americano, esse inglês. Né? É um conjunto americano. Eu falei: é mesmo, é? Ele falou: chama os The Beatles. Os The Beatles. Os The Beatles. Isso foi lá pelos 64, 63, 64. Estavam surgindo, né? Não, eu gostava muito, gostava das coisas do rock. Mas aconteceu que depois, até por opção estética mesmo, o negócio da música brasileira ficou muito forte na minha vida toda. Assim, e a música clássica. E depois, quando eu fui me aventurar na Europa e tal, né, para seguir meus estudos e tal, aí foi que eu tive contato contato mais profundo com o jazz. Vamos contar essa história. Mas antes de entrar nessa questão da sua ida para a Europa, que é muito interessante e importante para a gente falar da sua formação, que é uma formação, eu não sei se diria clássica, mas acadêmica, né? Uma formação acadêmica. Você também, acho que eu poderia chamar você também de musicólogo, não sei. Você é um estudioso da música, né? Não gosto muito, eu implico mais ou menos. Musicólogo já é mais metido a besta. Mas assim, só te fazer uma as músicas dos Beatles, elas são uma emanação da cultura mundial, é uma coisa tão bonita. Você já gravou, você já pensou em fazer alguma coisa nesse sentido? Porque fica bonito no violão, né, os Beatles. Sim, já fiz assim, mas só para consumo caseiro, né? Consumo caseiro. Nunca tentei fazer um projeto, assim, porque acho que teria que fazer um projeto mesmo, né? Fazer um projeto. Mas eu nunca fiz. Mas é claro, já passei por todo, não digo todo, mas uma boa parte do repertório. Assim, que aquelas melodias lá, elas pedem, né, novos arranjos, né? Você não acha? Elas pedem. Com certeza. Não, e são muito boas, né? As músicas são muito boas, né? Você ouve hoje ainda e é impressionante, né? Porque trouxe uma coisa diferente, né? E é legal para quem vai mais fundo no estudo da música e tal, né? Se você vai pegar na história musical da Inglaterra, né? Se você pega a Golden Age lá, né? A época de ouro da Inglaterra, né? Da corte elizabetana e tal, né? Onde as artes existia muito, não é como é hoje no Brasil, as artes recebiam muito apoio e tal, não sei o quê. Então tinha os alaudistas, né, que era o mais comum naquela época e tal, alaudistas que influenciaram a coisa violonística, né, que faziam coisas geniais. Então, quando você começa a estudar um pouco e analisar, tem um link, sabe, com essa origem de John Dowland, Philippe Rossetti, Thomas Campion, que eram aqueles compositores elisabetanos, né? Então, da musicalidade dos Beatles que você está falando? Beatles, né? Que interessante. Tem uma coisa que ainda meio que fleta tem um lado meio modal, sabe assim? É muito interessante. Então, tem essa força, é o seu meu jeito, né? Que é como a gente pensar também, Marco, no Clube da Esquina, né? Que também é influenciado pelos Beatles, mas da onde que vem aquele Milton Nascimento meio que místico, né, religioso, né, vem de uma da história de Minas Gerais também, né? De Minas Gerais, é verdade.
Com certeza. Então sempre tem essa. Eu acho que quando acontece, né? Quando a coisa conecta, né? Linka, né? Como a gente diz hoje, então com um passado glorioso, assim, né? Então ela vem com mais força. Eu acredito nisso, né? E a música brasileira, né? E na história do violão brasileiro também, né? Eu acho que a gente tem uma escola de violão, tem uma tradição. Não, calma, peraí, vamos com calma aqui, tem muita coisa para conversar. Gente, a gente vai falar de política, de cultura também, tá todo mundo assanhado aqui já no bate-papo, viu, Marco? Querendo falar, Moro, Sérgio Moro, Adélio, calma. Vamos devagarinho. Deixa eu perguntar para o Marco primeiro. Como é que foi a saída para a Europa? Porque daí foi determinante na tua vida. Você foi, e aí você foi fazer graduação na França e acabou ficando para pós. Conta um pouquinho dessa história para gente. Então, tá. Eu vou resumir. A história é longa, mas eu resumo. Toda ela não, né? Senão ela não cabe. Então, não, eu já era graduado. Eu me graduei, né? Ou seja, eu tinha um nível superior no Conservatório Dramático Musical de São Paulo, porque o Sávio, justamente, foi o cara que, além de ter implantado uma escola de violão no Brasil e tal, ele conseguiu, né, oficializar o curso de violão nesse ponto, não só como curso técnico, mas como curso superior mesmo, né? Então, o bacharelado de violão te dava nível superior. Com esse diploma do conservatório é que eu consegui uma equivalência para seguir fazer a maîtrise lá que eu fiz na França, né? Enfim, e foi assim que eu fui fazer, né? E foi essa coisa de aventura. Eu, na verdade, queria ter ido para a Alemanha. Eu, como eu te falei agora há pouco, estava muito mergulhado no mundo da música clássica. Eu tinha ficado muito fascinado, era um mundo novo, completamente desconhecido para mim, e aquilo foi muito grandioso e tal. Então, durante um tempo, até quando fui aluno do Sávio, eu estava meio dedicado ao violão clássico, assim, o meu repertório, né? Eu estava pensando até numa carreira de violonista clássico. E me chamava muito a atenção o Conservatório de Colônia, na Alemanha, que era um super conservatório e tal, não sei o quê. E eu queria estudar lá, né? Fiquei pensando. Então, meu primeiro movimento foi querer ir para a Alemanha. Então, você sabe que eu estudei alemão durante 6 anos, né? No Goethe Institut, em São Paulo. Vamos fazer essa entrevista em alemão, então. Vamos embora. Sehr gut. Eu esqueci o alemão, não falo mais nada. Parece até piada, né? O cara querendo fugir. Mas é que depois eu não gostei do professor de violão do conservatório. O santo não cruzou e eu decidi não ficar. Digo, não vou ficar aqui. Quem foi para a Alemanha nessa época foi o Nelson Freire, né? Perda terrível para a gente, né? Com certeza. Acho que ele foi para a Alemanha, pouco antes, né? Pouco antes. Agora, o Marco, você foi na ditadura militar brasileira? Foi quase um exílio, né? Como é que era isso? Não forçado, eu nunca tive problemas políticos aqui, mas por um outro lado foi muito interessante, né? Porque é engraçado como a vida ela vai meio aos trancos e barrancos, mas a coisa acaba dando certo. Se eu tivesse que escolher hoje, eu teria escolhido o caminho que eu fiz, né? Não ter ficado na Alemanha, e acabei meio por casualidade, eu acabei ficando em Paris, porque eu cheguei, minha passagem, eu tinha uma passagem, eu descobri que podia desdobrar a passagem, né? Quando eu fui comprar a minha passagem na Varig, naquela época, então dava. A mulher falou: se você quiser, você pode desdobrar a sua passagem. Como é que é isso, né? Não, porque as milhas e tal, não sei o quê. Para onde eu posso ir? Se você quiser, você pode ir. Então eu comecei pela Suíça, né? Aí fui andando, né? Alemanha, depois Bélgica, depois Inglaterra, depois aí Paris. Daí eu teria direito ainda a fazer Madrid, Lisboa e depois voltar para São Paulo. Só que quando eu cheguei em Paris, eu gostei, e foi engraçado porque acho que eu não tinha coragem naquela época de assumir. Disse, quer saber, não vou voltar, coisa nenhuma, eu vou ficar por aqui. Então eu dei um jeito de perder a minha passagem. Eu perdi minha passagem, perdi. E 2 dias depois perdi meu passaporte, imagina. Eu acho que eu joguei fora, assim, sem me dar conta. Eu fui me desfazendo, né, da coisa, e aí, assim, foi engraçado porque o passaporte eu consegui achar. Nos achados e perdidos de Paris, imagina, passaporte brasileiro naquela época era peso de ouro, assim, porque era muito fácil de falsificar aquele passaporte, não era plastificado ainda e tal. E eu achei passaporte, mas a passagem tinha que esperar 40 dias por uma burocracia da Varig e tal. E aí, depois de 40 dias, eu fui pegar minha passagem, sei lá, 1 ano depois, né? Mas me explica uma coisa.
aí você passou um tempo estudando na França. É isso. Isso, é. Você se ajeitou lá, buscou a universidade. Como é que era o nome da faculdade? Então, eu fiz, porque aí eu fiz contato por indicações e tal, acabei fazendo contato com o que virou um super amigão meu, né? Chamado Oscar Cáceres, né? Muito amigo do Brauer, muito amigo do Turíbio Santos também. E, o Brauer eu conheci lá na casa dele, do Oscar Cáceres, né? E aí me acertei de fazer aula com ele e tal, não sei o quê, e ele ensinava. Era uma universidade particular que tinha em Paris, acho que nem existe mais, chamava Université Musicale Internationale de Paris. E aí eu fiz uma maîtrise em violão clássico lá. E fiz também, logo depois, aí eu vi que no negócio de bolsa, eu pedi uma bolsa e ganhei, eu não acreditava que eu pudesse ganhar, mas ganhei uma bolsa e fiz o mestrado em musicologia, né? Por isso que você fez o mestrado, e o teu mestrado é sobre Villa-Lobos, né? Exatamente. Porque eu queria estudar a obra completa do Villa-Lobos, e aí eu juntei o útil ao agradável, né? Ou seja, eu toquei tudo e aí fiz um trabalho lá para a Universidade de Paris, né? Eu e o Fernando Henrique. Esse trabalho seu, você tem várias publicações também, eu acho importante a gente falar sobre isso. Você tem métodos publicados importantes, e eu queria que você falasse um pouco. Mas, assim, antes da gente chegar nos métodos, a tese sobre o Villa-Lobos, você chegou a publicar? Publiquei. Ela ficou publicada na Musimed de Brasília durante muitos anos, décadas, né? E uns 2 anos atrás a gente decidiu encerrar. Eu queria dar uma vitaminada no livro, né? Uhum. Então, aí encerramos o contrato e agora eu terminei agora no final do ano. Ele está revisado, ampliado, e está pronto para edição. E o que é que você descobriu e relatou e descreveu ali sobre o Villa-Lobos? Conta só alguma coisa desse teu estudo. Então, tem um fato que é importante, que quando eu fiz esse trabalho lá para a Universidade de Paris, ainda o material que existia, né, que a gente podia ter acesso, era a edição da Max Echig, que é uma editora francesa, onde o Villa-Lobos editou muita coisa dele. E especialmente as coisas de violão estavam todas lá. E depois, anos depois, a primeira mulher do Villa-Lobos, que foi a Lucília Guimarães, ela morreu e aí descobriu-se que ela tinha guardado, entendeu? Ela escondeu no fundo da gaveta lá durante anos e anos, né, alguns manuscritos do Villa-Lobos. Então, alguns manuscritos dos estudos, especialmente, e tal, e de outras coisas, vieram à tona, entende? Então, e aí tem muita discrepância com a edição da Max Echig, e aí isso, né, novas interpretações surgiram e tal. Então, quando eu fiz aquele trabalho, não existia ainda enfim... E aí você incorporou no seu trabalho. E aí eu achei que... Por isso que eu estava implicando já, porque ele estava um pouco desatualizado. Tinha que trazer isso para dentro, né? Então, na verdade, é uma análise histórica, né? E formal e também técnica, né? Da contribuição do Villa, especialmente com os 12 estudos, que foi onde ele revolucionou mesmo a escrita do violão e tal. Então, foi esse trabalho. Agora que está prontinho, já está cheirando pão fresco. Marco Pereira está aqui comigo, conversando com todos vocês. Deixa eu trazer aqui, comentários do público. Nutriaticos, não consegui ler direito aqui, mas um abraço da Janice. Janice, ela teve no curso de Brasília agora. Curso de verão de Brasília. Olha só, obrigado, querida. Lucas Oliveira do Recife. Grande abraço, professor Marco Pereira. Recentemente participei do curso de verão de Brasília com essa figura incrível. Só aprendizados. Abração, Conde. Olha que bonito. Você deu um curso em Brasília agora? Isso, terminou agora sexta-feira passada. Foram 2 semanas. Presencial? O Civebra, não, teve presencial esse ano, foi meio a meio, assim. Meio a meio. O pessoal que é mais de Brasília e tal, e que tem estrutura lá, acabou dando aulas presenciais, né? Eles deram aulas presenciais. E outras pessoas que, pela distância e tal, aí eu dei aulas virtuais, né? Foram aulas virtuais, foram 2 semanas intensas, 3 horas por dia, bacana. Foi uma turma muito boa, foi muito proveitoso.
A Raquel Gertner está perguntando: o Turibo estudou lá nessa época? Sim, né? Você até falou dele aqui. Não, né? a época que Não. eu fui para Paris, o Turibo já tinha, inclusive, ganho um prêmio importante num concurso que existia na época, lá um concurso de violão da Rádio França. Turibo, que foi um dos maiores ele violonistas do Brasil. Ele já tinha uma carreira bem estruturada, assim, lá na França, no Brasil também, enfim, em outros lugares, mas ali na França, ou seja, ele meio que uma década e meia antes... Ele te ajudou lá? Não, porque a gente, na verdade, não teve contato, porque ele não morava lá. Quando eu estive lá, o Turibo não morava. Eu cheguei ele chegou a dar concerto lá, eu assisti e tal. Entendi. Eu cruzei com ele lá, mas ele não morava, então eu não tive contato com ele lá em Paris. Não tive contato o mais Juliano com a casa. Enrico, grande violonista brasileiro, parabéns pelo seu trabalho, professor. São muitos anos de gravações. Aqui, a Ana Pimenta dizendo que o Conservatório Musical de São Paulo é a Praça das Artes, construída por Haddad. Isso aí. Olha só. A Eziran Zurk, aqui é Marise Cruz, ao contrário, né? Marco Pereira, que felicidade ouvi-lo. Enfim, muitas mensagens, depois eu volto aqui. Vamos ouvir mais uma canção do Marco. O Marco Pereira me mandou aqui algumas sugestões e eu depois fui explorar o canal do Marco Pereira no YouTube, que é um canal maravilhoso que vocês têm de acessar. Eu vou colocar na tela aqui e depois eu vou colocar também no bate-papo. Você tem ali várias gravações, inclusive recentes, né? Também com duos, parcerias, e é magnífico, a qualidade do som, da imagem é maravilhosa. Vamos ouvir mais uma música com o Marco Pereira, uma que eu escolhi aqui, que eu amo, que é Passarim, do Tom Jobim. Vamos lá. Que coisa mais linda, Marco Pereira. O Tom Jobim. Você conheceu o Tom Jobim? Conheci.
Você tocou com ele, né? Você acha que você... Na verdade, eu participei de uma gravação que ele também participou, né? Que foi num disco da Gal Costa. E aí um arranjo que eu fiz, ele botou, imagina, eu fiz Aquele que você ganhou o prêmio, né? O disco da Gal. Eu ganhei o prêmio, meu arranjador, com esse disco aí. E aí foi assim, o encontro, né? Era nossa, um cara muito grande, né? Nossa, uma admiração profunda, porque o Jobim é uma coisa de bom gosto, né? E assim, a gente tem que ter muito cuidado quando vai mexer com a música do Jobim, né? Porque ela é muito sofisticada, né? Ela parece simples, assim, porque as melodias são muito bonitas e flui, né? Mas a parte da harmonia é muito bem escolhido, assim, a maneira como ele monta os acordes que ele escolhe. Então, assim, tem que tomar cuidado para não... Agora, enfim, é perfeito não fazer bobagem. Para você que é um ourives, né? Você é cuidadosíssimo com tudo que você faz. Aliás, a gente vai ver outras músicas aqui executadas pelo Marco Pereira e tem esse cuidado e você se preocupa com o timbre e é uma coisa muito bonita. Ô Marco, o violão é o instrumento mais popular do Brasil? Eu acredito que sim. É. Acredito que sim. É o que está mais na mão de todo mundo, né? Mas eu acho que tem um tempo já que a percussão, né, todo mundo faz percussão e tal, e apareceu o negócio do ukulele aí, ukeleles. Aí porque a escola de espaço. violão brasileira, ela é muito poderosa, né? A gente fala do flamenco, da escola ibérica e tudo mais, mas a escola brasileira, inclusive os próprios espanhóis e tal, eles ficam impressionados, né? Com o que brota daqui, né? E a quantidade de violonistas de altíssimo nível do Brasil. Fala um pouquinho para a gente. Você também estuda isso, né? Quer dizer, você é um apreciador do Dilermando, das obras, gravou sobre com as músicas do Dilermando, né? Claro. Como é que é isso? Então, acho que a gente tem uma história do violão brasileiro e eu defendo essa tese aqui que o Brasil tem uma escola, né, de violão. A gente tem uma escola de violão. Não somos os únicos, não. Eu acho que a Argentina tem uma escola também espetacular de violão, né? O Flamengo tem uma coisa muito exuberante, assim, porque é muito impactante, né? A técnica, aqueles rasgueados, aquelas escalas rapidíssimas e tal, aquilo sempre impressiona muito, né? Mas o violão brasileiro é impressionante. Então você pega desde Quincas de Laranjeira, João Pernambuco, né? Vem vindo Dilermando, Baden Powell, Paulinho Nogueira, né? Nossa, entendeu? Vem vindo e continua, né? Porque você vê uma nova geração, né? Tem esse nosso grande embaixador do violão brasileiro hoje, que é um sucesso internacional, que é o nosso Yamandu Costa, né? O É impressionante, Yamandu... mas tem outra, pô, Kainan Cavalcante, sabe assim? Puxa, Marcos Tardelli, tem uns, enfim, Christian Dosa, tem Daniel Zé Moraes, Paulo sabe? Becker, que Zé deixou Paulo Becker, um meu abraço, um compadre. beijo para você aqui. O Zé, meu compadre querido. O Zé foi quando eu cheguei no Rio, eu conheci a família do Zé e falei, essa aqui vai ser a minha família do Rio de Janeiro, aqui, eu vou me aproximar. Aí logo chamei o Zé para ser padrinho da minha filha e os pais dele foram meus padrinhos de casamento. Olha só, que já lindo faleceram, isso. mas é um amigo muito querido, mais do que amigo, meu compadre do coração. O Zé Paulo é um craque do violão. Craque. Olha, gente, então, mas o Brasil tem isso, né? Muitos violonistas. Você tem também uma coisa especial com Baden Powell, né? O Baden Você foi meu poderia grande dizer ídolo. assim quem é o violonista, aqueles que são referência para você? Olha, eu acho que posso dizer 3 que foram, né? Ou 4, vai. Eu acho que Garoto, entendeu? A obra do Garoto também aprendi muito ali, bebendo naquela fonte. E o Baden, com certeza. O Baden foi quando eu estava começando a tocar e era o cara de maior expressão no Brasil, assim, era o grande violonista brasileiro, né? Na época era o Baden Powell. Tinha o Paulinho Nogueira também, que era uma outra onda, né? Uma onda mais cool, assim, uma coisa mais tranquila e tal, mais doce, mais suave, mas era lindo o que ele fazia, né? E teve um cara também, um argentino, que me influenciou muito, assim, eu bebi muito naquela fonte, tirava tudo dele, que é o Cacho Tiral, já um falecido, enfim, um grande violonista argentino, né? Então, mas eu sempre, isso são os caras solistas de violão, né, que tinham no Brasil, né? Mas a gente tem uma quantidade de cantautores, como fala, né? Compositores que têm o violão como instrumento de acompanhamento e tal.
e que fazem coisas maravilhosas, e a gente, né, o João sempre Bosco é um aprende fenômeno, ali. né? Por exemplo. João Bosco, todos, né? O Gil, né? Nossa, o Gil, a criatividade dele, a maneira como ele explora o violão, que ele trouxe, né? Só aquele Expresso 222 que ele fez lá nos anos 60, aquilo lá mudou o panorama, né? Do violão brasileiro. Então, claro que não, talvez tem gente que mas não foi ele que inventou, porque aquilo é a chula do recôncavo, ele bebeu naquela forma. Tudo bem, mas, enfim, ele tinha, foi através da, como era um cara de muita projeção, né? Ele trouxe essas coisas todas. Então, agora, é um violão Marco muito Pereira. Interessante. Djavan também, né? Djavan, outro dia mesmo claro. Eu fiz, foi aniversário dele, acho que 3 dias atrás. Aí eu coloquei um pedacinho lá de um vídeo, porque tem o Djavan tem uma coisa de umas levadas, por exemplo, né? Eu sempre gostei muito dessa parte rítmica brasileira. Então tem umas levadas que, cara, ali para você fazer a condução e cantar na divisão certa, não é fácil. Tem que... naquele álbum da Gal, que chamava Gal, que ano que foi o álbum da Gal que ganhou o prêmio? Acho que é início dos anos 90, acho que foi 92, se não me falha a memória. 92. Vocês fizeram um turnê juntos? Aquele show viajou bastante para a Europa. Aquele show já existia, né? Já tinha estreado fora do Brasil e acho que já tinha feito algumas cidades do Brasil. E depois, quando foi estrear no Canecão, o violonista da gig era o Rafael, né? Mas aí houve problemas de coração ali. O Rafael Rabelo, que também era teu amigo, né? Sim, claro, conheci. Vocês eram todos amigos ali. E aí eu sei dizer que deu, enfim, houve uma impossibilidade lá dele continuar, eles procuraram outro violonista e acabou através do João Bosco, o tecladista da banda mesmo, enfim, acabaram caindo no meu nome e deu certo, eu acabei indo trabalhar. E depois fizemos alguns shows e você excursionou e fez as bases, né? Porque esse é um trabalho também de você fazer as bases ali no show. Na verdade que aquele show ele era estruturado, tinha uma parte inicial, porque tinha a participação do Raízes do Pelô, que era o pessoal da percussão lá do Pelourinho, né? As batucadas e tal, não sei o quê, do axé. E tal, o show abria de uma forma né? Fazia um estardalhaço pelo meio da plateia, batucando e tal. Subiu no palco e aí encerrava, e aí tinha o diretor do espetáculo era o Ali Salomão, já faleceu. Uau! O Ali dizia que era um poeta. Também, sim. Era tudo, né? Pois é, claro. Era super talentoso. E aí ele dizia que era uma cortina, não sei como é que era, eu esqueci o termo exato que ele usava, cortina poética, sei lá, uma coisa assim, que fazia um contraste muito grande, né, com aquele grupo enorme de percussão, né, aquela coisa baiana, e depois tinha uma parte só de voz e violão. E o show depois continuava com a banda, e o diretor musical era o Cristóvão Bastos, né? E aí o violão participava só desse pedaço aí. Né? Foi engraçado porque eram 4 músicas, né? Aí, tempos depois, a gente já estava fazendo 8 ou 9. A parte do violão foi crescendo. Foi crescendo. E foi muito bom, foi muito bacana. E aí você teve o disco, eu tive a oportunidade de fazer uns arranjos também, foi muito legal. O disco veio depois, né? O disco veio depois, Veio depois. Ô Marco, qual é o lugar do João Gilberto no violão brasileiro e mundial? Porque você falou do Gil trazendo aquela característica do recôncavo para o violão e tudo mais. Eu me lembrei do João Gilberto imediatamente, porque também baiano, e porque também trouxe uma outra concepção de execução, de mão direita, etc. Você gosta muito do João Gilberto também. Com certeza. Como é que é o João Gilberto para você, assim, o violão dele? Então, eu acho que às vezes até vou chamar atenção um negócio que, assim, às vezes no Brasil as pessoas confundem um pouco, né? E meio que misturam, entendeu? O violonista que é o solista de violão, né? Com o violonista ou que é compositor e usa o violão para se acompanhar, como é o caso de Djavan, João Bosco, Gil, que a gente falou, né? Ou um intérprete, né? Que usa o violão. O João Gilberto, nesse caso, porque não porque o violão sozinho, ele não fala, ele fala pouca coisa. Se você pensar em termos de informação musical, né? Então, o barato, justamente, é o conjunto, né? Então, o grande lance do João Gilberto, além da coisa, né?
tão precisa que ele faz, que é um violão meio mântrico, assim, né, que vai conduzindo, o jeito de cantar e de dividir, né? E essa combinação da voz e violão que o João fazia, que é espetacular, né? Eu acho. E aí é uma escola também, né? Eu mesmo passei para uma época, uns 2 anos, né? Tirando tudo assim, tentando cantar junto também, com a mesma divisão, sabe? É um aprendizado, né? Porque ali é impressionante, né? O João, quando ele pegava aqueles sambas antigos, né? Que já estavam meio esquecidos, assim, e gravava e acabou, né? Ficava definitivo, assim, era difícil alguém cantar, né? Aqueles sambas bonitos que ele cantava de um jeito muito especial, né? Porque eu imagino que ele passava horas e horas buscando a melhor solução. Não tenho dúvida disso. Não era uma coisa, pegou, sabe assim, saiu tocando. Tenho certeza que ele era muito meticuloso com a divisão, sabe, experimentava e tal. Tinha muita consciência, né? Às vezes tem cantor, enfim, sem querer falar mal de ninguém, mas às vezes o cantor quer quebrar, né? Que é coisa de, né? O João Gilberto quebrava, né? Ele antecipava, ele atrasava e tal, não sei o quê, fazia uma divisão, né? Diferente, né? E às vezes tem cantor que quer fazer, mas não tem a consciência da harmonia, então antecipa às vezes uma nota que não bate, né? Não chegou aquele acorde para ter aquela nota, sabe assim? E é impressionante que o João Gilberto não se equivoca jamais, né? Sempre tudo muito, né? Perfeito. Eu me lembro uma vez um depoimento da Nusa Leão, nem sei porque eu lembrei disso agora, mas eu perguntava para ela, por que você gosta tanto do João Gilberto? Ela falou assim, porque ele é perfeito. Então, no que ele se propôs a fazer, né, ele é perfeito, né? E realmente ele trouxe uma coisa nova, né? Totalmente, né? Como eu acho que o Djavan trouxe também, o João Bosco, esses caras trouxeram coisas, né? O Gil, né? Então, mas nesse universo, né? É o violão servindo ali de base para o canto, né? A mistura que é legal, né? É diferente do porque o violonista, o instrumento dele é que canta a melodia, faz a harmonia, faz o ritmo, né? Tá tudo ali, né? Então é difícil às vezes analisar, sei lá, comparar, né? Individualmente, né, tal, como eu te perguntei aí. Mas, enfim, porque João Gilberto é um capítulo à parte também, né? O Zé Luiz Maia, que é grande contrabaixista, grande músico, nosso amigo aqui, Marco é um gigante do violão, um dos melhores do mundo. E ele ainda diz aqui, ó, violão da canção Beatriz do Edu Lobo é linda demais. A gente vai mostrar aqui Beatriz, preparem-se, viu? Tocada pelo Marco Pereira. Marco, vamos falar um pouquinho de política, de cultura, de Brasil? Bora. Porque a rasgar gente... o verbo, vamos rasgar o verbo. Porque eu já estou dizendo no passado, eu estou inclusive brincando aqui com a comunidade e tal, o coletivo, que eu estou ficando feliz aos poucos, né? A gente precisa voltar a ser feliz, né? E não pode voltar de uma vez, tem que ser aos pouquinhos, né? Construir esse 2022 aí com muita responsabilidade, mas com muita alegria também e tal. Mas, assim, vamos lembrar, né? E eu acho que a gente está colhendo os frutos já do que a gente semeou, do que você semeou, do que muitos músicos, ainda que houvesse alguns setores, até hoje existem ainda alguns setores no meio cultural que apoiam Bolsonaro, o que é uma loucura, né? Tudo que está acontecendo pelo Brasil. Como é que você passou esse momento, um momento tão difícil, enfim, a praga Bolsonaro e a pandemia e tudo junto? É muito louco isso, né? Vamos tentar não falar muito, que também, senão a gente pode ficar baixo astral. Mas eu acho que a gente está saindo desse uma coisa lugar, certa, né? uma coisa certa, entendeu? Nunca, não pode se dizer, pô, me enganei com esse cara, sabe assim? Tem que ser muito, muito bobo, muito imbecil para ter se enganado, né? Porque esse tema, eu até costumo brincar, eu digo assim, se a sinceridade é uma virtude, o Bolsonaro é um virtuoso, né? Porque ele nunca mentiu, né? Ele nunca escondeu os propósitos, entendeu? De extrema-direita que ele sempre defendeu e tal, não sei o quê. Sempre foi muito escancarado, né? E as coisas da família e tal, tudo isso, né? Então, o que me impressiona é tanta gente ainda dá apoio, né, como deram. Tudo bem, aí teve uma manipulação da mídia e tal, e os desavisados meio que embarcaram, né? Tem toda aquela história, o preconceito né, com o Lula, toda a demonização que fizeram do PT, essa coisa toda, papapá. Então, isso aí
Mas escolher um cara desse, né? Então, assim, o que me deixa muito, assim, como eu diria, cabisbaixo, para não falar puto da vida, assim, são essas pessoas que agora, por exemplo, estão dizendo assim, não, o Lula está com 42% de intenções de voto, talvez ganhe no primeiro turno, o Bolsonaro está só com 20 e tal, né? Estava com mais, está caindo, mas está em torno de 20. Aí você calcula mais ou menos, o Brasil tem uns pouco mais de 100 milhões de eleitores, né? São 20 milhões, cara. 20 milhões de pessoas que ainda querem dar apoio para esse sujeito, né? Então, assim, é muito preocupante, né? Acho que o preocupante é essa fatia da população brasileira que escolhe, né? O que você sentiu quando houve o golpe contra a Dilma ali, quando o golpe se consumou? Você tinha clareza já naquela época o que estava acontecendo no Brasil? Você sempre foi assim, a sua formação política, a sua consciência política sempre foi voltada assim para o progressismo, Marco Pereira? Como é que você se identifica aí nesse caldeirão? Com certeza. Eu fiz meu segundo grau no Colégio de Aplicação da Universidade de São Paulo, né? Então, lá eu tinha um professor de História, um professor de Filosofia, e eles já botaram a gente no rumo, né? Digamos assim. A gente já lia por, né? Abriam por, né? A gente não sabe muito das coisas. Minha família nunca foi envolvida com política e tal. E a gente, garoto, não tinha muita noção das coisas. Eu me lembro do movimento, eu tinha um quartel perto da casa onde eu morava, na Lapa, quando eu era garoto, e estava ali com os 14 anos de idade, quando teve o golpe de 64. Eu me lembro da movimentação, dos tanques de guerra e não sei o quê, mas eu não tinha muita noção assim do que poderia ser o desdobramento. Depois a gente viu amigos que sumiram, essa coisa toda, né? Até dentro de casa, né? Às vezes você começava a emitir uma opinião política e tal, e a sua própria família, no jantar, assim, né? Dizia assim, olha, tinha uma censura, entendeu? Nos ambientes mais fechados, familiares, assim, um medo, né? Daquilo, porque foi um terror incrível, né? Então, enfim, me perdi um pouco aqui. Não, mas o fato é que... se eu era progressista. Aí quando eu fui para Paris, foi um período mais duro da ditadura brasileira, né? Então tinha muita gente legal, que alguns saíram empurrados, né? E alguns saíram para não serem empurrados, né? E foram, né? Paris acho que tinha, sei lá, na França tinha mais de 30 mil brasileiros, aí Paris tinha uns 20 mil que poderiam, alguns tinham efetivamente problemas com o regime brasileiro, mas outros fugiram para não serem, entendeu? Presos, torturados, essa coisa toda. E ali eu tive a oportunidade de conversar, de conviver com muita gente. Então, acho que ali foi muito importante para uma formação. E era uma França em ebulição também, né? Era uma França... Também, a França já tinha passado porque isso aí já foi década de 70, né? Que eu fui para lá, né? Então a França já tinha passado por aquele movimento de 68 e tal, né? Das universidades, tanto que quando eu cheguei na França, né? Que eu fiz ali a Universidade de Paris, onde eu fiz, né? As pessoas, né? A Sorbonne, né? Que todo mundo, a Sorbonne, né? Que tem uma imponência assim, né? A Sorbonne é um departamento da Universidade de Paris. Porque o De Gaulle, para esvaziar o movimento estudantil, ele desmembrou a universidade toda, né? Então jogou algumas unidades. A filosofia ficou em Vincennes, que é lá na fronteira, caindo lá, entendeu? Então, assim, separou as coisas, né? Mas eu me lembro, tinha um amigo que foi a Paris, ele era médico, nefrologista, na Santa Casa de Santos, e aí ele pediu uma licença lá sem investimento e foi para Paris, comprou um clarinete, um sax soprano e um sax tenor, e foi lá para estudar música e fazer filosofia em Vincennes com o Deleuze, o famoso Gilles Deleuze, né? Então, essas pessoas traziam informações legais, assim, foi muito bacana para o meu desenvolvimento intelectual. E musical também, porque era uma vida musical muito intensa, né? Mas a França sempre foi muito efervescente nesse sentido, né? 1º de maio, por exemplo, né? O 14 juillet lá, né? 14 de julho, né? Eles comemoram, né? Era uma coisa, né? Realmente pegava fogo. Ô Marco,
Você acompanhou toda perseguição que foi feita ao Lula nesses últimos tempos, e tudo que o Lula tinha previsto lá no começo desse assédio da justiça, né, ao PT, se concretizou. Ele cumpriu a pena política dele, foi solto, recebeu os direitos políticos de volta, foi declarado inocente pelo STF, porque anulou todas as condenações, e o Sérgio Moro agora é candidato a presidente e está tendo que explicar por que ganhou 3,5 milhões de reais de uma empresa americana que administra a massa falida da Odebrecht, que ele ajudou a, enfim, esmagar com a perseguição política. Assim, é um momento épico, né? De qualquer maneira, é um momento assim importantíssimo para o Brasil. Eu estou sentindo o país se fortalecendo com tudo isso, mas eu queria ouvir de você. Quer dizer, é uma loucura ver os meios de comunicação do Brasil passarem 4 anos, 5 anos falando do triplex do Guarujá, que é do Lula, e de repente se sabe que não tem nada a ver e é arquivado o processo, e a gente fica com essa cara, ninguém pede desculpa para ninguém, não acontece nada. E sai uma notinha lá no fim da... Uma notinha de rodapé e tal. Enfim, você viveu tudo isso, como é que você passou, como é que você ia tocar, né, articular, porque o artista precisa também de uma atmosfera que seja ou favorável, ou então você pegar e catalisar essa adversidade também, colocar na arte, né? Você chegou a fazer isso? Olha, acho que inconscientemente, acho que sempre afeta de alguma maneira, né? Mas a gente, com toda essa perseguição, né, a demonização do PT e tal, não sei o quê, porque tinha coisa errada? Tinha, muita, né? Acho que tinha que, entendeu, sofrer sanções e tal, como também o tal mensalão do PSDB, essas coisas todas que aconteceram e que foram tudo arquivado, né? Entendeu? As falcatruas do Aécio Neves, cadê o cara, né? Foi quase presidente da República, ele começou uma confusão aí que, né? Enfim, deu no que deu, no impeachment da Dilma e tudo isso, né? Mas é muito interesse dos graúdos, né? Essas famílias poderosas e tal, aí de novo, essa coisa toda que a gente já está cansado de saber, né? Agora, dentro dessa história toda, essa nojeira que a gente viu, né? Porque eu nunca me enganei entendeu? Com o herói, né? O herói já dá de cara, a gente bateu o olho e dizia, esse cara é um picareta, né? Não é possível, sabe assim? E depois aí veio à tona com o negócio do Intercept e tal, todas as falcatruas, interesse só de grana e poder, né? Enfim, essa coisa toda. Agora, tinha um outro lado, e eu acho que eu, de certa forma, me calcei muito, né? Com a postura até do seu Luiz Inácio da Silva, entendeu? Assim, como ele manteve uma dignidade, assim, tipo assim, ele foi lá e foi preso. Ele poderia ter ido para qualquer lugar do mundo, qualquer outro teria ido, né? E o cara foi, entendeu? E é impressionante, né? Tem gente que, né, porque o Lula, quando ele começou a carreira política, falava errado e tal, não sei o que, as pessoas criticavam e tal, não sei o que. Então, uma coisa é você errar uma conjugação de verbo e tal, não sei o que, tudo bem. É preferível que não faça, mas outra coisa é você entender o conteúdo do discurso, né? Porque a essência do discurso é que vale, entendeu? Não é uma... Entendeu? O problema do Sérgio Moro não é ele falar conge, sabe assim? O problema do Sérgio Moro é que ele é pequeno, ele é ralo, entendeu? Ele é raso, entendeu? Então, então, essas atitudes, né? Eu vou lá que eu quero estar perto, que eu vou provar e tal, não sei o quê. E provou, né? Então, isso tudo é muito estimulante. A gente vê um cara, né, forte, grande, né? Ainda, porque eu sempre digo, o Lula tinha que estar... Ele só viajando o mundo, dando palestra e tal, não sei o quê. Tal, né? Foi um cara vitorioso, né? O cara saiu com quase 90% de aprovação do segundo mandato e, de repente, ficam pendurando o bonequinho dele enforcado na ponta. Você fala, não, que país é esse? Foi muito violento. Então, é muito violento. Então, acho que dentro dessa nojeira toda, entendeu? Amparada pela mídia e tudo, não sei o quê, tal, lá, eu acho que a atitude dele como ser humano, como homem, como político, então, é uma referência, sabe, assim, para a gente. Um estímulo, sabe? É alguém que a gente pode se mirar, sabe? Eu falo isso, eu tenho orgulho, entendeu?
ter vivido numa época em que esse cara existiu e fez política no Brasil, sabe assim? E nós temos orgulho também de ter vivido na época em que você, Marco Pereira, está aqui tocando um violão maravilhoso para a gente. Eu vou fazer uma malandragem agora, porque é o seguinte: a gente está entrando na primeira hora da nossa live e a gente vai avançar. Podemos avançar mais um pouco? Sim, você que comanda. Porque daí vai virar um programa de TV e na TV a gente divide em 2 episódios. Então você que está vendo na TV vai assistir o segundo episódio deste papo com o Marco Pereira na semana que vem. E agora a gente vai terminar esse primeiro bloco, esse primeiro episódio, com Beatriz. Preparem-se, porque é uma coisa muito forte. O Marco Pereira tocando Beatriz para vocês aqui. Vamos lá, vamos ouvir. Esse é o nosso querido Marco Pereira. Sensacional. Estamos aqui assistindo essa entrevista com o Marco Pereira, grande violonista brasileiro, ao vivo pela TVT, pelo canal do Conde. Marco, fala um pouco desse arranjo, uma coisa tão linda. O Edu Lobo e o Chico, você... Não sei, como é que você monta esse arranjo? Como é que você montou esse arranjo? Há uma desaceleração ali, Como é que é? Tão delicado. Esse arranjo já existe há muito tempo. Ele foi gravado pela primeira vez num disco que eu fiz chamado Valsas Brasileiras. Eu queria fazer um disco de valsas, né? Me deu tive a ideia de fazer esse projeto com valsas brasileiras, assim, porque tem um desenvolvimento muito interessante a valsa, né? Desde as valsinhas mais simples, assim, até... E eu me lembro que eu fiquei meio na dúvida até com Beatriz. Aí, na época, eu até trabalhava com o Edu, a gente tocava com ele e tal. E eu me lembro que eu liguei para ele, falei, Edu, tira uma dúvida que eu tenho aqui. Beatriz é o quê? Ele falou, uma valsa. Eu falei, sorte. Então, foi uma quebração de cabeça, né? Porque é isso aí, o violão é um labirinto, né? Então, para você dar fluência na melodia, né? E, ao mesmo tempo, colocar os acordes e tal, ficar uma coisa... Mas eu acho que quando eu fiz a primeira gravação... Entendeu? Acho que faltou um pouco de maturidade. Acho que mais velho, agora que eu fiz esse ano que passou, então a gente fica mais velho, a gente fica mais calmo, e acho que agora ela está no... E aconteceu que eu gravei esse disco, né? E depois também fiz uma gravação para o Edu, num disco dele chamado Meia-Noite, que foi uma experiência que eu fiquei meio chateado no final, porque acabou que eu gravei um violão sozinho, assim, né? Porque eu era para o Edu cantar, e no dia que a gente foi gravar, ele estava rouco e disse que não dava para fazer a voz guia, e pediu para eu fazer o violão, né? E depois ele achou que estava muito alto para ele, entendeu? E aí disse, vou chamar o Bituca para cantar comigo as partes mais agudas e tal. Então, aconteceu uma situação meio louca, né? Porque eu tinha claro, a gente bola a orquestração do violãozinho ali, né? O arranjo e tal, não sei o quê, para ficar tudo bonito, mas eu não tinha voz guia, né? E o violão, ele é um instrumento que ele tem... o som cai muito rápido, assim, ele não sustenta, né? Ele não prolonga o som, né? Durante muito tempo. Então, normalmente, quando a gente toca, a gente procura ligar, então, às vezes, vai um pouco mais além. E depois que eu tinha feito o violão, aí que eles foram colocar as vozes e tal, e o Cristóvão fez um arranjo lindo de cordas. Né? A gravação é linda, mas eu senti que eu estava meio atropelando o Milton Nascimento, sabe assim? Tipo, o Milton queria ir mais para trás um pouquinho, e eu estava meio... Aquela coisa, porque eu estava gravando sozinho, se ele tivesse presente fazendo uma voz guia, né? E depois que esse disco do Edu saiu, eu tive a felicidade, foi uma das maiores da minha vida, de fazer isso ao vivo com o Milton Nascimento, né? Só voz e violão, no antigo Canecão e tal. Canecão. E ali foi que eu senti. Então, acho que eu também amadureci muito depois de ter feito isso com ele, né? Porque ele faz... Será que tem um registro desse... Assim, puxa, bem que gostaria, viu? Foi, acho que um prêmio Shell do Edu Lobo. Provavelmente tem algum registro, não sei. Ô, Marco, deixa eu tirar uma dúvida com você. A gravação, então, original que o Milton canta, você tá lá? Não, a gravação é o pessoal com piano, com Cristóvão Bastos.
Ah, com o Milton é piano, é só o A piano. primeira versão do Beatriz foi uma gravação do Milton com o Cristóvão de piano, né? E Uhum. gravaram em Ré bemol. Aí até o Edu Lobo resolveu já baixar um pouquinho para dó. Aí fez em Uhum. dó, tanto que eu usei uma afinação diferente no violão, que, enfim, outras pessoas já usaram, que é colocar a Algumas sexta pessoas corda em dó. bemolizam, né, a afinação, né, para dar alguns Você efeitos, coloca a né? sexta corda em dó e a quinta corda em sol, afina, né? Normalmente é lá em mi. Aí você Uhum. desce o lá da quinta para sol e a sexta você desce 2 tons, né? Do mi, ré, 2 tons e dó, né? Aí fica um baixão. Então muita gente até perguntou: que não se usou 7 cordas, 8 cordas, né? É, Não, foram 6 cordas, sim. mas com essa afinação, entendeu? Agora, vamos aproveitar e falar do teu violão, porque você deve, enfim, você tem vários, creio eu. Você falou de um violão alemão. É esse que está no vídeo? Isso, é esse que Que tem a tem boca oval. essa oval. E como é que é esse violão? Violão de luthier? Como é que é a história dele? Esse é um luthier alemão, já falecido há muitos anos. E, eu queria comprar um violão e tinha um violonista brasileiro radicado na Suíça, Dagoberto Linhares. Ele tocava nesse violão e eu gostei assim do violão e eu queria, na época eu tinha um Giannini e tal, então eu queria um violão mais de autor e tal, né, melhor, e acabei indo. E até tem uma história curiosa com esse violão, porque ele veio com problema do violão. E não peguei diretamente das mãos dele, né? Peguei por uma pessoa. E aí veio com esse. Ele tinha um negócio que da sétima casa para frente, na quinta e na sexta corda, o som caía pela metade. Parecia que botava um abafador no violão. Né? Não, fiquei desesperado, tinha vendido minhas coisinhas tudo para ir para a Europa e comprar esse violão. E aí eu consegui falar com ele. Ele foi muito gente fina. E aí ele acabou vendo o violão, pediu para eu ir, falou: olha, precisava vir aqui no meu ateliê para eu ver com calma e tal. Ele morava na Alemanha, estava na Suíça. Ele morava numa cidadezinha chamada Hord am Neckar, ficava na beira do rio Neckar, lá perto da Floresta Negra e tal. Ele tinha uns problemas de saúde respiratória, então ele era um lugar bom para a saúde dele, ele tinha a oficina dele. E aí ele constatou o defeito do violão e falou: olha, até foi engraçado que ele pendurou na parede o violão e falou: ó, eu tenho uma encomenda de um cara aqui da Schwarzwald, aqui da Floresta Negra, ele nunca passa da quinta casa, então esse violão vai estar ótimo para ele. Vou fazer um novo para você. Ele E fez aí, outro. e aí ele fez, ele falou: olha, eu preciso de 8 semanas para fazer. E aí, cara, aí eu fiquei, consegui me hospedar na casa de uns húngaros lá em Zurique. Enfim, até que chegou, pô, tá difícil. Aí eu liguei para ele, falei: pô, e aí o violão, tá difícil aqui, eu já tô meio sem grana e tal. Ele falou: não, vem para cá, você fica aqui em casa. E aí acabei indo para casa dele e morei. E no fim a gente ficou tão amigo, porque ele adorava, né? Porque ele tinha um monte de violão lá, e aí eu ficava tocando. Ele, toca nesse aqui agora e tal. Aí ele ficava lá tomando uma cerveja, e eu ficava passando meus repertórios lá no violão, ele Ô, ficava Marco, mas me comparando. diz uma coisa. O que que o outro violão tinha que chegava na sétima casa? Não dava para arrumar aquilo? Ele Que não acontece? descobriu, ele tentou, lixou, tirou travessa do violão, lixou o tampo, não sei o que, tarará, e não resolveu. Foi um mistério. Ele nunca achou um diagnóstico para aquele problema do instrumento, né? E aí Porque foi engraçado você, porque no final ele levou uma semana só para colocar as tarraxas do violão, né? Colocar a mecânica e as cordas. Aí ele me entregou, e quando ele me entregou, falou: ó, eu não sei se eu consegui, mas eu tentei fazer o melhor violão que eu já fiz. porque Porque você usa o violão inteirinho, né, o Marco? Você vai até naquelas últimas casas ali, né? eu tenho um pouco de Agora, preguiça, mas às vezes tem que ir. vamos falar. Eu quero falar aquela história da unha, porque você usa unha artificial para tocar e muita gente tem curiosidade disso, né? Muitos instrumentistas que quebram unha e tudo mais. Então você vai contar uns causos para a gente também. Mas como é que você, uma pergunta técnica antes, sonoriza esse violão para a gente ver um som tão magnífico assim nessas gravações? Você usa ele evidentemente não tem captador embutido, você microfona ele, né? Ele é acústico, eu Porque uso você é dois um cara do estúdio microfones. também, né? Você deve gostar muito de ficar no estúdio lá. Posso, eu nem tenho um estúdio, na verdade, né? Essas gravações que eu fiz são caseiras, né? Às vezes tem que, né? Tem que fazer de novo, porque o cachorro do vizinho resolveu
latir sem parar. Então tem esses probleminhas. Mas aí acham os horários de ponta, assim, onde fica mais calmo e tal. E aí gravo. Eu uso 2 microfones, é isso. Eu gravo num programinha do... É coisa simples, né? Um caseiro. Eu gravo num programa... Nem tenho esses Pro Tools, já tive, mas atualmente não tenho. Programa do Mac, que chama GarageBand, que grava áudio, né? Eu tenho uma interfacezinha boa, então é assim que eu gravo, né? A parte do áudio, né? E o vídeo com uma Nikon. Eu tenho aprendido também, os primeiros vídeos que eu fiz, o foco não ficava muito bom. Depois eu fui aprendendo a focar direito, né? Porque assim, né? Eu ligo e aí saio tocando. Conta pra gente a história da unha. Você tem até um vídeo, enquanto você for falando, eu vou colocar o vídeo sem som aqui para o pessoal ver, porque você, a partir de um momento, você passou a usar unha artificial. Conta essa história pra gente. É verdade, eu comecei, eu tinha ouvido falar que tinha gente, porque gastava a unha, né? Às vezes você tinha um concerto para fazer e ficava praticava para tocar direito, e aí aquelas cordas mais graves do violão, como elas têm um fio de metal enrolado, fica uma lixa, né? E começa a gastar a unha. Então chegava no dia do concerto, a unha estava pequenininha, aí desespero, né? E aí me falaram essa possibilidade da bolinha de ping-pong, eu usei muito tempo a bolinha de ping-pong. E depois passei a usar unha postiça, né? Unha de mulher mesmo, assim, unha postiça. Só que eu recorto, eu trabalho ela antes para ficar, que eu colo ela sempre na parte já, no colo em cima do leito da unha, né? Cola lá para... E aí essa coisa vocês estão vendo, ele vai lixando, vai colando, vai escolhendo a unha e tal, olha lá. Aí recorta Você tem um cardápio de unha lá? Eu já tenho uma caixinha com as unhas toda pronta lá, vários tamanhos, né? Aí, para quem, se alguém tiver interesse em fazer essa coisa aí, tem umas unhas, às vezes, unha de mulher tem a mão menor, né? Em geral. Então, as unhas são pequenas, né? Às vezes, metade você joga fora, porque não são pequenas demais. Então, eu compro unha para pé. O Marco Pereira, esse é o Marco. Ô, Marco, mas assim, você devia patentear isso, vender o kit de unha para violonista. Você compra o violão, ganha o kit de unha. Porque agora conta as histórias que você já salvou o Toquinho e o Yamandu Costa de dois acidentes aí. Como é que é isso? É verdade, já ataquei de manicure 2 vezes. Uma vez foi o Toquinho veio fazer um show aqui no Rio, e o produtor dele, que eu conheci, era meu amigo e tal, não sei o quê, ele, tipo, 2 horas antes do show, ele quebrou a unha. E aí ficou desesperado e tal, e o Solon, esse amigo da gente, sabia que eu, né, tinha meu kit unha, que eu fazia minhas unhas, já tinha visto, e aí me ligou, desesperado. Pô, cara, o Toquinho tá desesperado aqui, quebrou a unha e tal, não sei o que, e tal, lá. Falei, então beleza, me arruma um convite aí que eu quero ver o show, faço a unha, mas eu vejo o show e depois pago um show para mim. Aí fui lá para o CCBB aqui no Rio de Janeiro, levei lá meu kitzinho, e aí fiz uma unhazinha lá pro Toquinho, ele fez um show na boa, né? Manicure Marco Pereira. Manicure. O manicure Marco Pereira. O Toquinho ficou bonito, ficou certinho, ele ficou calmo lá com você e tal. Não, tranquilo. Me agradece até hoje. E do Yamandu, como é que foi? O Yamandu, ele tinha uma gravação também, e acho que deve ter vestido a cara para variar. E aí quebrou a unha também. Assim, um pouquinho antes da gravação, e era complicado para desmarcar e tal, não sei o quê. Aí lembrou, né? Aí me ligou. Marcão, quebrei minha unha. Bate, será que você não me dá um jeito nessa unha aqui? Pelo amor de Deus. Aí eu falei, pô, aí vem pra cá. Aí veio aqui em casa, aí fiz uma unha, foi lá e fez a gravação na boa. Você sabe que eu já troquei de unha uma vez no meio de um show, né? Eu tava fazendo um show com o Gabriel Gross e às vezes dá uma lasquinha assim na ponta da unha e a gente meio que tem que logo que lixar para dar uma colinha assim para evitar, né? Mas às vezes você fica com preguiça, não vai acontecer nada, né? Eu me empolguei lá no meio do show, tinha um negócio rasgueado e tal. E aí enroscou a unha, eu vi a unha voando assim para a plateia, assim, a unha do polegar. E aí eu falei pro Gabriel, bicho, improvisa qualquer coisa aí, quebrei minha unha, vou rapidinho. Aí eu fui no camarim, já tinha o esquema pronto lá, unha cortada e tudo.
Aí, acho que 3 minutos assim, eu já estava de volta, com a unha nova, e aí segui o show tranquilo. Ô Marco, você falou uma coisa que me impressionou muito. Você falou que é melhor ainda do que a unha natural, né? A unha artificial, ela tem uma área de ataque mais ampla, né? Na verdade, porque eu deixo a minha unha natural fica por baixo, né? Eu colo por cima e eu lixo bem, então fica uma unha muito fininha, discreta, assim. Então ela dá uma encorpada na unha, né? A unha fica. Tem gente que às vezes coloca sem lixar e fica uma trolha assim no dedo, né? É legal dar uma trabalhada, lixar ela e tal, não sei o quê, e depois você cola, então aumenta um pouquinho a área de ataque também. Então a impressão que eu sempre tive é que o som ele fica um pouco mais gordo, mais parrudo, sabe assim, fica mais sonoro o instrumento, né? Isso aí ajuda. Para mim, eu achei que ajudou. Assim. Mas sempre Marco por Pereira. Se precisar de manicure, só ligar aqui para o Marco. Vou colocar o telefone daqui a pouco. Aqui. 659732, atendimento a domicílio. Mentira. Marina de Chico Buarque, que delícia de encontro. O tio Ronan está dizendo aqui, o Yamandu está usando unha gel, anda com o kit. Unha gel é outro tipo, né, É outro tipo, é uma que você vai fazendo devagarzinho, você vai passando e põe num forninho e tal. O setup aí da unha de gel é mais complicado do que esse que eu uso. Mas é muito bom, e a Yamandu acostumou com esse esquema, outras pessoas usam também. O que eu sempre recomendo não fazer é ir para manicure. Muita gente vai ainda aí, muita gente ia também, né? Porque às vezes você tem um show para fazer domingo às 9 da noite, sabe como é que é? Aí às 7h30 você quebra a unha. Exatamente, não vai achar a manicure, né? Às vezes você está num lugar distante também. Então é sempre bom você ter o seu kitzinho à disposição ali para resolver. Você sabe que uma vez até morreu tragicamente um amigo querido, regente, chamava Silvio Barbato. Ele era titular da Orquestra Sinfônica de Brasília. E um dia ele me ligou, assim, numa segunda-feira de manhã. O que você vai fazer sábado à noite? Sábado à noite? Eu falei, sei lá, acho que nada, não tem nada para fazer sábado à noite. Então você vai tocar o concerto de Vila Lobos aqui com a Orquestra de Brasília. E aí, legal, vamos embora, né? Aí a semana inteira estudando feito louco para tocar, eu fazia tempo que eu não tocava o concerto e tal. E aí fui para Brasília uns 2 dias antes para ensaiamos qualquer, estava tudo bem e tal. No dia do concerto fizemos um ensaio de manhã, eu voltei para o hotel, almocei, dei um cochilo e tal. No final do dia, assim, olhei a hora, falei, bom, vou tomar um banho e tal. Estava no Hotel Nacional lá de Brasília. A ducha é baixinha, sabe? Aí eu botei shampoo e comecei a esfregar a cabeça assim para lavar os cabelos. Aí, bati o dedo do dedo médio, a unha. Aí, cara, mas arrancou. Na ducha. Mas terror. Terminei meu banho. Do Hitchcock nessa hora, né? Tem aquele... Mas eu fiquei tranquilo, acabei meu banho e tal, aí sentei lá, abri meu kit de unha, fiz uma unha. Na hora do concerto, nem lembrei que tinha quebrado a unha. Marco então, assim, Pereira, unhas e dentes. Você tem que gravar um disco agora porque com unhas e dentes. Porque houve um tempo... deixa eu contar uma outra história que é engraçada, porque teve um tempo que as pessoas não faziam isso, né? Não tinha negócio de manicure e tal. Então tem uma história do Segovia que é muito engraçada. O Segovia, ele viveu muito tempo com uma brasileira, né? Era amante dele, mas foi a mulher dele, eles só estiveram casados, que era a Olga Praga Coelho. Ele dedicou muita coisa ela era cantora, né? Tanto que a versão da Baquiana 5, que do Vila Lobos, fez para ela e tal, não sei o quê. E o Segovia, enfim, tinha essa companheira e tal, e ela era muito ciumenta. E o Segovia era um cara todo, né? Bonitão, charmoso, né? Nos ambientes sociais, ele fazia aquele charme e tal. E uma vez ele se engraçou lá no ambiente chique lá de Paris e tal, com a mulherada, e a Olga lá, chegaram no hotel, ela esperou ele dormir, foi lá com a tesourinha, cortou todas as unhas dele, parece que ele tinha uma expulsão, assim, que ia começar, 2 dias depois, de cancelar. Que terror isso! Como é que você sabe dessa história, Marco? Essa história corre no meio violonístico. Eu não sei até que ponto é verdade, que quem conta um conto aumenta um ponto, né?
E aí, Então, mas será que ele, enfim, não tocou? Colocou unha artificial? reza a lenda que ele teve que cancelar os concertos lá que ele ia fazer, porque até poder crescer a unha de André novo. Segovia, que é considerado um dos maiores violonistas de todos os tempos, né, Sem dúvida, no Marco? violão clássico é o grande cara, o grande nome do Fantástico, né? violão clássico. É. Fantástico. Olha só, eu estava pegando comentários aqui, deixa eu continuar. O Auricélio Gonçalves está dizendo parabéns pela entrevista, diretamente de Remanso, Bahia, quase divisa com Piauí. Olha que lugar maravilhoso. Parabéns aí, meu Maravilha. querido Auricélio. Olha quem está aqui, ô Marco, Zé Taumaturgo, Grande Zé Paulo mestre, Becker. amigo, compadre, ídolo. É o Zé Paulo Becker, que é também um dos Grande Zé. craques do violão aqui. Ô Marco, vou aproveitar que o Zé apareceu. O Zé vai estar comigo aqui no Ah, domingo, dia 20. Dia 20 de fevereiro, às 20 horas. Zé Paulo Becker aqui na live do Conde pela TVT. E você viu o single que ele lançou? Que pois lindo. é, não, o Zé não para, o Zé está sempre inventando moda também. O Zé tá impossível. Vamos ver umas fotos, meu querido Marco Vamos Pereira. Deixa eu embora. colocar aqui na tela. Que você me mandou fotos bacanas e eu também selecionei algumas aqui. Vamos ver as que você me mandou primeiro. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá, guia do Chrome, WhatsApp do Condão. Essa aqui tá aí para todo mundo? Tá cortando um pouquinho, mas tá bom. Essa aqui você tá novinho, né? Eu tinha 40 anos aí, meu querido. 40 anos. Cara de Eu, menino. eu era assim, Aqui. eu sempre enganei muito um pouquinho. Esse violão era um Giannini? Esse aí. Eu acho que era um Takamine, esse violão. Takamine. Takamine. Vamos ver essa foto aqui, ó, com Época que eu Cristóvão tô. Bastos. Esse foi quando gravamos o nosso disco Bons Encontros, lá no estúdio, a gente gravando. Aqui você já está com o alemão? Aí é com o alemão, é. Aí eu É o gravei, alemão. Já viu a boca oval aqui. Fantástico. Você gravou com o Cristóvão muita coisa? A gente participei de muitas gravações com ele, na época do Almir Chediak, fizemos muita coisa lá para o Almir, né? A gente vivia fazendo coisas lá. E temos esse disco, que eu tenho muito orgulho, chama Bons Encontros, que a gente gravou só. Até foi uma ideia que eu tive, né? De pegar Noel Rosa, que tinha meio como instrumento de expressão o violão, e o Ari Barroso, que era mais o piano, né? Então a gente montou um repertório só com Noel e Ari. Muito bonito o disco. A gente ganhou o prêmio e tudo com esse disco, foi muito legal. Você está parecido com o Wagner Tiso aqui, viu? Ah, é mesmo? Olha só, aqui com Hamilton de Holanda em Milão, e o Hamilton de Holanda tá careca. Essa época ele foi bem curtinho o cabelo, os dois doidinhos lá, né? Ele tá tão cabeludo hoje, né? É verdade. Fantástico. Aqui foi uma apresentação num bar, o que foi? Era uma casa de show lá Uma casa de de show. Milão, chamado Salumeria. Era muito legal essa casa aí. Que delícia, hein? Hamilton de Holanda também é um dos maiores músicos, né, do país, né? Com certeza. Nossa, o Hamilton é fora de série. Hamilton impressionante. Meu compadre também. Com Hermeto Pascoal. Aí com a Hermeto, grande campeão. Gravou com o Hermeto, Marco? Não, a gente só tive a oportunidade de tocar uma vez com ele, junto com a Hamilton. A gente tocou um projeto muito legal. Chamava 3 é Demais, uma coisa assim. Aí eu estava fazendo duo com a Hamilton na época, e aí convidaram a gente para fazer junto com o Hermeto. Foi muito divertido, nossa. Linda essa foto, hein? O Hermeto é uma figura fantástica. Aqui com Luciana Souza. Minha querida amiga Luciana Souza. Que nota que você está fazendo aqui? É um dó? Aí, pelo que eu estou vendo, acho que é um sol menor, 7/9. É um dó sus, olha talvez. Só. Com Suame Júnior. O meu compadre Suame também. Vamos avançar aqui com Toninho Carrasqueira. Isso, meu querido compadre Toninho. Ele é compadre só no afeto.
meu querido amigo desse. Aí ele morou no mesmo tempo, nós fomos companheiros em Paris. Quando eu cheguei lá, ele estava lá. E a gente tocamos muito juntos lá e tal. E a gente tinha esse projeto que acabou nem vingando depois. Família Carrasqueira também é famosíssima, né? Todos são músicos lá, né? Todos, né? O pai era muito craque também. Zélia Duncan. Isso, minha querida Zélia. Fantástico aqui. Aqui de um concerto na Itália. Isso. Um detalhe aqui da foto, uma foto muito bonita. Esse violão é de 7? Não, esse é o alemãozão, velho. Esse é o alemão? Ah. Aqui tá aqui com a Gal Costa. No show da Gal. Marco Pereira novinho aqui. Barba preta, cabelo preto. Não é tão novinho, né? 41 já tinha aí. Que figura, gente. A Gal, enfim, foi um trabalho muito intenso que você fez, assim, né? E foi muito importante, né? Para ela, para você, enfim, para... acho que mais para mim até do que para ela, mas foi muito bom, uma experiência... Porque eu sempre andei por outros caminhos, né? Uhum. E dependendo de quando eu vim para o Rio, me deu vontade, assim, eu queria entrar nessa história de showbiz, né? Eu sempre fui do concerto, né? Do jazz e tal, né? Então, negócio de cantora e tal, é até engraçado porque eu estava montando um duo com uma garota, nem lembro o nome dela, é completamente desconhecida. Falei assim, vamos fazer para a gente tocar nos barzinhos aí, vamos fazer um repertório e tal. E estávamos combinando esse negócio de fazer um repertóriozinho e aí me chamaram para fazer o show da Gal que ia estrear no Canecão. É muito impressionante, porque ficou 4 meses em cartaz. Quinta a domingo, às vezes, por sessão dupla. É muito impressionante, assim. Olha só, né? vamos avançar aqui. Aqui, International Guitar Night Tour, com Brian Gore e Martin Taylor. Brian Gore foi o cara que inventou essa International Guitar Night aí, gente fina. E esse aqui que está agachado aqui é um muito craque de guitarra, toca guitarra, mas toca de dedo, né? Martin Taylor, é um cara um escocês. Foi muito legal essa excursão que a gente fez. Muito bacana. Vocês tocaram juntos, né? Olha só, a gente tocou junto. Aí com outro craque também muito conhecido internacionalmente, que é o Ralph Towner, né? Esse mais cabeludo. Os craques aqui do violão. Esse cartaz é lindo, viu, Marco? No Festival de Jazz de Paris, está aqui. Olha só quem está aqui, ó. Vamos ver aqui. Eu estava babando aqui nas... Gary Burton. Tem fera aí. Michel Camilo, Carla Bley, Chick Corea, Herbie Hancock. Jack DeJohnette. Chick Corea, Herbie Hancock. E o Marco Pereira Quartet. Quem que estava lá contigo? Então, tinha um baixista e 2 percussionistas. Foi que a gente foi para lá. Nessa noite aí. Você chegou a tocar em Montreux? Cheguei, toquei acho que umas 2 vezes, 3 vezes. 2 vezes, né? Tem a noite brasileira lá. Uma vez com esse show da Gal Costa. A gente fez olha só. A gente vai falar da sua carreira internacional na sequência aqui, que eu quero saber, quero descobrir. Aqui, Márcio Bahia, Luciana Souza e Suami Júnior. Isso, foi um show da Luciana e ela chamou a gente para fazer, né? Eu de violão, o Suami de baixo e o Bahia de batera. Foi muito legal. Aí, Luz das Cordas, aqui foi o quê? É o Milton, né? É o Hamilton, é o disco que a gente fez. Disco que eu tenho muito orgulho também. Luz das Cordas, é muito legal esse disco. Que lindo isso aqui, rapaz. E aqui... Aí com o grande Nico Assunção, né? Nico Assunção. Esse para mim foi talvez o maior baixista do Brasil de todos os tempos, né? Sem desmerecer ninguém, mas o Nico era fora da casinha total, né? Total, né? Não só era um grande músico, porque ele tocava o elétrico e o acústico com a mesma desenvoltura, né? Parecia que estava tocando, entendeu? Brincando, entendeu? De pular amarelinha. E além disso, era um cara, na época, né? Estava começando o negócio de internet. O Nico era hacker, né? O Nico entendia. A gente mal entendia de software naquela época, assim, mexia com os programas, já se atrapalhava tudo. O Nico, ele entendia do hardware mesmo. O Nico era danado. Era fuçado.
Totalmente. Era meio fora do padrão, assim. Fantástico. O Nico merece uma revista, assim, né, da obra dele, né? Com certeza. Uma Nico homenagem, Puxa. né? Tanta gente É, que a gente precisa homenagear aqui. Olha só, com Gonzalo Rubalcaba, que é um é, pianista cubano absolutamente espetacular. Que bacana. Você tocou com o Gonzalo? Então, não, a gente não chegou a tocar juntos, a gente se encontrou no mesmo festival, nós tocamos na mesma noite. Eu toquei com a Lu e ele fez um concerto de piano solo espetacular. E super Quem gente me fina, a gente ficou contou, amigo. quem me contou que tocou com o Gonzalo Rubalcaba foi o Ney Conceição, porque ele fez uma tour na Europa com o João Bosco e Uhum. o Gonzalo pintou lá em algum momento, e aí eles começaram a tramar algumas coisas juntos e tocar. O Gonzalo é impressionante, é um dos maiores pianistas do mundo, quer dizer, um cara Espetacular, velho. Nossa. brutal, né? Olha só, vamos lá. E Aqui, cubano, né? concerto na Flórida. O que você está pensando aqui, ô Marco? Não entrou a foto, não entrou a foto. Não entrou? Ah, não, desculpa. Aqui, ó, foi mal. O que você está pensando aqui? Aí é foto artística, sei lá o que eu estou pensando, né? Acho que eu estou pensando que o cara tá coçando o meu dedão do pé aqui, o que eu faço agora? Tá pensando só na música, né? A gente se empolga, né? O Aí foi samba da na minha terra. sessão de fotos de um CD que eu gosto muito, acho que é um dos que eu mais gosto. Pelo menos dos 3 que eu mais gosto. Se chama O Samba da Minha Terra. Aí foi a sessão Todo de mundo aí, fotos. olha só, o pessoal que está assistindo aqui, fiquem ligados, a obra do Marco Pereira tá no Spotify. Vocês podem acessar o canal dele no YouTube e tem o site dele também que eu vou colocar daqui a pouco na tela aí para vocês verem. Dynamite Guitars. E a Dynamite Guitars, esse aí foi também, só para esnobar, né? Tem o John Williams ali, só tem Pepe Romero e tal, só tem uns fera aí. Muito legal. Esse aqui, que é o super craque, né? O da Quem? ponta, que está na ponta direita ali, que é o Tom Emanuel. Esse cara é um absurdo também, Tom É, Emanuel. Nossa, só tem craque. E tô eu lá em destaque, olha só, tô lá em cima, velho. Vai lá. tá lá em cima. Muito legal. Aqui, workshops em Singapura, com 2 costelas quebradas. Como assim, É o verdade. Marco? Eu recebi um convite para fazer 2 concertos em Kuala Lumpur, na Malásia, e depois seguir fazer um concerto e 2 workshops em Singapura, num grande festival de violão que tinha lá. E em Kuala Lumpur eu fiquei hospedado na casa do embaixador, super gente fina e tal. E aí eu fiz porque foi uma loucura que eu fiz na minha cabeça, eu calculei a chegada lá para um dia antes e calculei errado, em vez de calcular para trás, eu calculei para frente. Então eu cheguei no dia do concerto. Imagina, depois de uma viagem, não sei quantas mil horas. Cheguei no dia do concerto, né? Aí eu dormi o dia inteiro, fiz concerto à noite. E no dia seguinte tinha outro concerto. Aí eu fiz, e aí deu uma relaxada, assim, porque tinha uns 5 dias de day off, assim, né? E aí eu estava na casa desse embaixador, tinha piscina e tal, eu estava lá bem folgado, e acabei ficando muito amigo do mordomo lá da casa, né? E aí eu estava lá folgadão lá na piscina tomando a cervejinha, e ele foi lá e falou, a embaixatriz aí marcou uma massagem, entendeu? Mas acho que ela esqueceu, porque ela foi embora. Você não quer aproveitar e fazer? Já está pago mesmo? Aí eu falei, pô, vamos, né? Massagem e tal. Vou lá. E aí ela massagem com óleo. Aí muito demais, 1h30 lá, uma mulher super craque lá de massagem e tal. Só que me lambuzou todo de óleo, né? E depois ia ter um jantarzinho lá com o embaixador marcado. Aí eu falei, pô, vou tomar um banho. Aí fui tomar um banho na banheira, cara. E aí tinha aquela cortina plástica. Eu sei dizer que eu já tinha passado shampoo, mas como eu estava cheio de óleo, eu ia passar de novo mais shampoo. Sei que eu dei uma virada assim para pegar o shampoo, escorreguei na banheira. E aí aquela cortina assim, na minha cara e tal, eu não conseguia ver nada. Eu sei que eu perdi equilíbrio,
desequilibrei, caí para fora e bati com a costela no vaso sanitário. E quebrei 2 costelas. Né? Que acidente espetacular, Marco. E não tem o que fazer, né? Você só tem que chorar e sofrer, né? Chorar porque gritar mamãe, porque não faz nada, não enfaixa, não engessa, não faz nada. Né? Nada. Tem que esperar o seu próprio organismo vai Você tocou soldar. com a costela quebrada? E aí, quando eu fui para Singapura, eu estava com as 2 costelas quebradas, né? E aí, eu não queria, porque imagina, eu tinha ido até lá nesse fim de mundo, eu ia perder aquele cachê lá para voltar para o Brasil, e com 2 costelas quebradas, eu falei, vou fazer esse show aí, não quero nem saber. E aí, foi engraçado porque, imagina, isso aí correu, feito, entendeu? Pegou fogo no festival lá com todo mundo, parecia pólvora seca. Então era assim, o violonista brasileiro está com 2 costelas quebradas, ele vai tocar com 2 costelas quebradas. Não, eu estou então, imaginando assim, já. Se normalmente tivesse musical, dado, poderia ter dado, sei lá, dos 200, 250 pessoas no auditório, acho que tinha umas 800. Assim. tinha gente sentada na escada. Para ver, né? Todo mundo queria ver o cara. Acho que eu nunca fui tão aplaudido. Quando eu chego... E assim, é engraçado que eu estava com o costela quebrada, mas quando eu sentava na posição para tocar violão, assim, não me incomodava, né? O duro era à noite, quando às vezes ia aquela coisa de virar na cama, né? Nossa, quando virava, aí saía gritando, né? De dor, né? Porque dói muito, é uma desgraceira total. E aí eu fiz, foi um dos maiores sucessos da minha vida, assim. Eu dei não sei quantos bis, assim. Vamos fazer o seguinte, ô Marco, vamos fazer um show com a costela quebrada também agora aí no Rio de Janeiro? Pois é, estou pensando até em mandar um fake, né? Ó, tô com a costela quebrada, vai lotar. Vamos... Aqui o Marco Pereira, contador de causo, aqui na Petrobras, né? Orquestra Petrobras Sinfônica. Isso, também não está aparecendo a foto. A desculpa, mais uma vez, é que esse aplicativo aqui me engana e eu fico sem compartilhar. Essa aí foi a prévia de um disco depois, de um trabalho que veio virar um disco, chamado Camerístico. Acho que tem uma foto na sequência aí, vai aparecer na mesma noite com o Wagner Tiso, essa aí. Aqui. Que estava o Hamilton, o Wagner Tiso, e tinha também, mas não saiu na foto aí, que era o Stanley Jordan, aquele guitarrista americano. Ele tocou na mesma noite, mas eu vou falar, a gente se deu melhor que ele nessa noite aí. Porque os arranjos que ele trouxe para a orquestra, a gente, os nossos arranjos eram mais legais, não é por nada não. Porque tinha trabalho para a orquestra e eles gostavam. Esse é meu primeiro disco, primeiro filhote. Esse Xodó do Marco Pereira, violão popular brasileiro contemporâneo. Que ano que é? Esse é de 80. Não, como é que eu já faço uma confusão lascada? 85. 85, exatamente. Linda capa, hein? É bonita, né? O violão nas nuvens ali. Olha só. E aí você tocou todas as composições suas, só uma do Zé do Norte. Deve ser uma maravilha isso. Eu já devo ter escutado alguma coisa, mas não estou me lembrando. Se alguém... A gente botou recentemente... a namorada me ajudou a colocar no Spotify, a Lu. No Spotify? Aí tá agora... Até deu um problema lá quando subimos a primeira vez, mas agora está corrigido. Quem tiver curiosidade, dá para ouvir lá esse disco. Legal, a primeira gravação do show de Juliano. Tem mais essa foto aqui do Umbria Jazz. Provavelmente 2006. Umbria Jazz, lá em Perúdia. Olha só. Junto com dois grandes músicos, o Natalino Neto, que é um contrabaixista brasileiro radicado em Paris, e esse batera francês, o Mathieu Ramolli, que é super craque. Foi muito legal tocar com eles. Vamos voltar aqui, depois eu tenho mais algumas fotos, depois eu vou para o bate-papo também. Marco, a parte que você publicou como livro, a questão editorial tua, você publicou métodos, você publica partituras também? Como é que funciona isso? Fala um pouco das publicações que você tem. Então, já a capa que a gente vai fazendo uma ou duas, porque daqui a pouco fica um monte, né? Então, eu tenho minhas composições, né? As partituras, né? Tem gente que me pede tablatura, mas eu não gosto desse negócio de tablatura. Eu acho tablatura... Porque se a partitura já é meio limitada, né? Para passar toda a informação musical necessária e é muito rica, de certa forma.
A tablatura é muito pobre, então eu não gosto de mexer com isso. Então, no meu site, para quem tiver interesse em alguma música minha, aí tem um precinho meio só de simbólico lá para o trabalho de mandar e tal, não sei o quê. Dá para baixar diretamente do site, esse marcopereira.com.br, né? Inclusive, já tem fiz lá, muito arranjo. as pessoas podem pedir por e-mail lá, né? Tudo direitinho. Então, as minhas composições, a pessoa pode entrar no site e já adquirir PayPal, não sei o quê, paga aquele pouquinho lá, é R$8 uma partitura, coisinha boba mesmo, só para constar. E aí tem uma parte de arranjos que eu fiz muito também. Eu tenho algumas coisas que estão editadas, né? Que são esses 2 álbuns, Vozes Brasileiras e Cristal. Esse aí são livros físicos, né? São álbuns de partitura físicos. Aí, e tem arranjos também, que as pessoas podem pedir pelo meu e-mail. Normalmente eu uso pedidos@marcopereira, mas qualquer dúvida, lá no site tem os contatos lá, dá para ver. Então, quem tiver interesse em arranjo, alguns desses arranjos que foram apresentados, ou partituras e tal. E eu tenho livros didáticos também, né? Livros didáticos. E aí tem esse do Vila Lobos, que já existia e agora está reformado, está revisado e ampliado, né? Tem o Método de Harmonia, em 3 volumes, que é um trabalho bem denso e aprofundado, né? Tudo com exemplos musicais, cada livro tem um CD. Eu tenho um de 7 cordas que eu fiz em parceria com o Rogério Caetano, chama 7 cordas, técnica e estilo, né? Que para esse universo do samba e do choro, especialmente, o violão de 7, né? E tem um que é o Ritmos Brasileiros, que também é um trabalho que deu muito certo, assim, que é sobre os ritmos do Brasil. Esse aí que está aparecendo na tela agora, que são 70 ritmos, 70 conduções rítmicas, levadas, como se fala, né? Do Brasil de norte a sul, assim, tem desde, né, boi do Maranhão, tambor de crioula, aí vai descendo, tem samba de coco, do Recôncavo tem a chula, né? Centro-Oeste, tem de Minas, tem a congada, essas coisas todas, enfim, o samba tradicional, o samba de roda da Bahia, enfim, tem todas. Interessante, assim, muita gente, inclusive, que gosta de compor, né, fazer canção, né? Eu já soube de vários casos que a pessoa, a partir do livro, desse livro de Rita, aprendeu uma levada e fez uma música, né? Porque daí desenvolve lá com outros acordes e tal, não sei o quê, e acabou compondo uma música e tal, e parece que o resultado foi legal. Então é muita coisa, né? Você produz muita coisa. São muitos discos, né? Acho que são 17 discos, só seus, né? Solos, Solo. E as participações aí devem ir para casa das centenas, né? De álbuns. Acho que passa até. Já chegou nos 200. Deixa eu te perguntar o seguinte. Você dá aula na Federal do Rio de Janeiro? Eu estou no processo de aposentadoria, né? Estou esperando a aposentadoria, eu devia ter saído há uns 3 anos. Mas eu ainda estou no quadro, entendeu? O último período não dei aula. Mas acho que esse período eu vou voltar a dar aula. Eu estou como professor de harmonia desde sempre, né? Quando eu vim para o Rio, porque lá em Brasília eu criei o curso de violão, e aí o departamento era pequenininho lá em Brasília, então era meio carente. E acabou que eu, entusiasmado, chegando, né? Você, então, inclusive, acho que instituiu uma cadeira nova em Brasília, né? Então, porque eu estava. E aí, fui para dar o violão, né? Convite do Cláudio Santoro, né? Mas tinha carência de professor de harmonia. Aí eu peguei o curso de harmonia também. Aí eu criei o curso de harmonia funcional lá que não tinha, e eu era regente do coral, ensaiava o coro do departamento e tal. Trabalhava com essas 4 coisas aí. Enfim, quando eu vim para o Rio, aí eu vim como professor do departamento de composição, como professor de harmonia. E aí que eu fiquei esse tempo todo e acabou resultando nesse trabalho, os cadernos de harmonia aí, que são bem legais para quem tem interesse na matéria. Marco Pereira, olha a camisa do Marco Pereira, que camisa bonita. Você tem umas camisas bonitas, viu? Então live com bem, o Conde, viu? A live com o Conde não pode vir de qualquer jeito. Eu estou precisando, eu não tenho roupa para entrevistar o Marco Pereira. Que roupa que eu vou? Ô Marco, sua carreira internacional, você é muito respeitado na Europa, eu sei disso.
Eu queria que você falasse um pouco, quer dizer, você nos Estados Unidos também, agora com a pandemia você deve ter, evidentemente, retraído aí com as turnês. Está pronto para voltar? Como é que tá como é que é a sua vida das turnês aí internacionais? Parou bastante, né? Mas completamente, assim. Eu não viajo já tenho quase 3 anos. Mas eu adorava viajar, né? É muito bom, né? Sair e tal. Hoje em dia já não tem muita mais esse ânimo todo. Ficou meio chato, né? O negócio do aeroporto, de security, não sei o quê, tarará, aquela coisa toda. Então, ficou um pouquinho chato. Mas, enfim, se convidarem, né? Eu era para ter ido, né? Tem várias viagens Conta que era para fazer para o Chile, algumas. para Austrália, tinha umas viagens assim no Japão, eu tinha um convite também. Enfim, acabou com o negócio de pandemia, não sei o que, aí caiu tudo. Mas me conta uma coisa. Me conta momentos bacanas, assim, que você possa celebrar com a gente aqui, de turnês que você fez, de shows especificamente, que você fez, que você lembra, que foi bacana. Você vai sozinho, você vai com um grupo, como é que é? Então, várias formações, né? Já fui fazer show meu muitas vezes sozinho nos Estados Unidos, na Europa, né? Fui muito para a Itália durante uns 10 anos. Teve ano que eu fui 3 vezes, assim, no mesmo ano para a Itália e tal, para Uhum. fazer show. Então fiz muita coisa com trio, né? Fazia muito com trio. Fiz muita coisa com esse trio aí, com o Natalino e o Mathieu. Enfim, formações assim. E também tocando com outras pessoas, né? Toquei bastante com o Gabriele Mirabassi, que é um clarinetista italiano também, da pesada. Fizemos alguns shows. E depois com o Stefano Bolani também. Fui para a Itália. E teve também, fui 4 vezes para essa excursão longa, de 30 shows e tal, nessa International Guitar Night, né? Onde eu tive a oportunidade de... 3 vezes que eu fui junto com o Ralph Towner, que é um cara muito conhecido assim, nos Estados Unidos, na Europa também. É um cara muito famoso, esse Ralph Towner, né? Um craque, Uhum. assim. Né? Tem um jeito diferente de tocar violão, muito bacana, assim. E E nos tocou Estados Unidos, junto, assim? então... Nos Estados Unidos eu já fui para vários lugares lá, já fui para... Né? Já fui umas 3 vezes para Berkeley para dar aula, né? Porque eu mesmo ia estudar Você para deu dar aula aula. em Berkeley. Acabei fazendo umas clínicas lá e tal. 3 vezes, né? Toquei em Boston. Uhum. Tem um mundo do violão que é das Guitar Societies, né? As sociedades de violonistas e tal, internacionais. Os Estados Unidos, algumas são muito fortes, né? Uhum. Então, é tanta coisa, né, que a gente fez. Tem um Ô, festival Marco, lá nos Estados Unidos, um festival de violão também, deixa eu trazer que eu lembro você. que eu fui, e aí tinha uma oportunidade de fazer uma orquestra de cordas, aí eu compus 2 músicas e tal, e aí toquei, foi muito legal, assim, porque é difícil às vezes, né, você fazer e ficar na gaveta, porque não tem oportunidade. Então, eu sempre tive sorte, todas as obras grandes assim que eu escrevi, de violão com orquestra e tal, eu consegui sempre tocar, né? Não muito, mas algumas vezes, pelo menos, né? Isso foi com o Lendas Amazônicas, que sempre foi, muitas vezes foram blefs, né? O Lendas Amazônicas foi um blefe, porque a produtora de São Paulo falou um dia para mim, Marco, seria lindo se você... Eu tinha feito um concerto com orquestra, e aí a produtora falou, seria... Ela estava me levando para o aeroporto para eu voltar para o Rio. Aí, puxa, seria lindo se você tivesse um concerto para 2 violões de orquestra para a gente fazer no movimento do violão. Aí eu falei, eu tenho. Mentira, não tinha nada. E daí, então você me manda os detalhes da orquestração, tudo, não sei o que eu vou correr atrás. Aí eu vim já do avião, já vim queimando a bufa, né? E eu tinha uma ideia de fazer uma coisa meio uma música descritiva com as lendas da Amazônia, né? Tem lendas muito interessantes da Matinta Pereira, né? Enfim, da Vitória Régia, né? Do Curupira e tal. São muito sugestivas, assim. E aí inventei. Até, né, o primeiro movimento era Nayá, Flor das Águas, que é a lenda da Vitória Régia, né? Aí até o andamento andante maestoso, sabe assim? Não tinha uma nota escrita.
E deu certo. Um dia ela me ligou e falou assim: olha, eu consegui vender lá para o Sesc e tal, vai ter o show, vai acontecer. O sorte era um negócio bem longe, assim. Foram 8 meses depois do trabalho. Com que orquestra que você montou a primeira? Essa Lendas Amazônicas, inclusive, tem até um DVD, porque a gente. Foi uma coisa meio 3 ensaios e tal. Enfim, tem umas grosseriazinhas de todas as partes, mas tá lá, a obra tá lá para quem quiser conhecer, né? Dá para encontrar no YouTube, o Paulo Martelli postou. Eu postei um movimento, o Paulo Martelli postou todos. E foi o Paulo Martelli, que é um violonista de São Paulo, craques pra caramba, ele que, para fazer com ele, nós fizemos, né? Ensaiamos e tal. Então, na verdade, é uma orquestra, não era uma orquestra oficial de São Paulo. Era uma orquestra chamada Orquestra Metropolitana de São Paulo, que era assim, tipo, 90% dos músicos eram da USESP. E alguns, né, porque tinha percussionista e tal, não sei o quê. Então, Edu Ribeiro fez uma vez, sabe assim? Amói Rivas. Então, assim, tipo, uns caras craque também na percussão. Marco, deixa eu trazer alguns comentários aqui, ó. Flávia Porto, vi seu show com Bebê Kramer e Guto Virte na Biblioteca Nacional de São Paulo. Parabéns. Oh, que legal, olha que bacana aqui. Fernando Nantra, tive a honra de fazer parte dessa primeira turma de harmonia da UNB. Que aprendizado. Obrigado, Marco. Olha que bacana aqui. Flávio Porto aqui está perguntando: boa noite, mestre. Existe algum método onde eu pudesse criar meus próprios arranjos? Algum método onde eu pudesse entender e desenvolver a técnica de short melody? Obrigado. Tem isso? Então, vai ter, tá em, como é que fala? Work in progress. Work in progress. Tá sendo feito. Eu vou fazer até técnicas de arranjo para violão solo, né? É um dos trabalhos que estão aí sendo preparados para serem lançados. Era para ter saído esse ano até, mas o negócio de pandemia atrapalhou um pouco a vida da gente. Atrapalha tudo. Mas deve sair agora ao longo de 2022. Então, fica ligado aí que daqui a pouco tá anunciado no meu site, nas redes sociais e tal. Então, vamos ficar ligado no Marco Pereira, seguir o Marco. As minhas dicas sobre como arranjar para violão solo, né? Agora, vou só te falar uma coisa, esqueci o nome dele. Flávio, né? Esse último. O nome acho que é Flávio Porto, é. Isso. Pode. Flávio, esse negócio de chord melody é uma bobagem. Para com essa coisa. É arranjo para violão. Tem que pensar o violão como uma orquestra. Chord melody é uma técnica de guitarrista, não é para violonistas. Tá? Agora todo mundo chama de chord melody. Qualquer coisa que tenha melodia e harmonia misturada é chord melody. Eu nunca fiz chord melody na minha vida. Chord melody quem fazia era o Joe Pass. Esses caras fazem chord melody. Porque o guitarrista usa palheta, então ou ele está fazendo linha, está fazendo uma nota, né? Fazendo melódico, né? As coisas melódicas, ou então está fazendo harmonia. Então, ele, nessa limitação, digamos assim, que tem por causa da palheta, então ele coloca, às vezes, um acorde com a nota da melodia na ponta. Então, tom, né? E vai tocando uma melodia. Isso é o chord melody, né? A gente faz uma coisa orquestral, né? A gente pensa numa orquestra que ele faz para violão. Você pensa a melodia fluente, sozinha, entendeu? Uma pontuação harmônica para dar o colorido, né? E um baixo independente, que caminha também por outros lugares, né? Então, são basicamente três elementos ali que é, digamos assim, a estrutura mais corriqueira da música, que é isso, né? Melodia, harmonia e ritmo, né? Enfim. Marco Pereira, a gente aproveitando, ganhando uma aula aqui grátis do Marco Pereira. Ô Marco, o músico brasileiro, e de maneira geral, é bem remunerado? O que precisa? Eu tenho ouvido muitas queixas aqui, viu? Nesse programa que eu faço com grandes músicos e tal. E eu queria saber de você, o que você acha dessa situação? Enfim, com a pandemia piorou muito, mas o músico brasileiro poderia ser melhor remunerado, você não acha? Existe uma ordem, né? Dos músicos do Brasil, né? Da OMB, né? Existe o sindicato, entendeu? Mas existe uma tabela. Na ordem dos músicos existe uma tabela. Mas a partir do dia que inventaram a tabela, né? E tem tabela para tudo, para gravação, para casamento, para show, para acompanhar cantor e tal, não sei o quê. Diferentes atividades que o músico possa exercer, né? Tem uma previsão de tabela, né? Mas quando inventaram a tabela, inventaram a meia tabela, o quarto de tabela, entendeu? O sexto de tabela, o pacote, né?
Então, depende muito... É difícil, né? Se você vai tocar num quiosque, é difícil você pedir um cachê alto, né? Então, acho que assim, cada músico... O músico tem que... Porque, assim, você é um profissional liberal, digamos, né? Se eu fosse um marceneiro, por exemplo, eu faria cadeiras e mesas, né? Eu vou, de acordo com o que eu considero como, né, a qualidade do produto que eu faço, né, que é manufaturado ali, eu posso fazer cadeiras lindas e achar que, pô, minha cadeira é top pra caramba, então vai custar caro. E eu cobro. Eu não posso ficar dando cadeira de presente, que o músico faz muito isso, né? Muitas vezes tem a coisa do, mas vai ser bom para divulgar o seu nome. Então o cara vai e faz, né? Por um precinho. Então acho que é difícil você unificar, né? Existe a tabela da ordem dos músicos, mas é difícil fazer valer, sabe assim? Então depende muito do grau de desenvolvimento da pessoa, né? O quanto ela já ficou conhecida e tal, para poder negociar uma coisa um pouco melhor, né? Mas não tem, né? Não tem nenhuma regra, porque essa tabela da ordem não funciona. Direito autoral é uma questão, né? Você, por exemplo, você tem muita... Você tem as suas obras, né? Os seus discos, né? Que você gravou. Enfim, talvez isso também pudesse passar por uma revisão aqui. Enfim, vamos ver o que os músicos podem fazer. O Zé Luiz Maia, que assiste sempre a gente aqui, que está sempre aqui de vez em quando, ele participa das lives, é do Sindicato do Rio de Janeiro e sempre pensa nisso também, né? Para a gente poder ter um momento melhor aí para o artista brasileiro. Marco Pereira, quero te agradecer demais. Eu passei o dia todo ouvindo você hoje, e não é raro eu fazer isso, porque você é um dos grandes artistas, intérpretes do instrumento, do violão, e é uma felicidade muito grande, uma honra muito grande para mim. E estou muito feliz de conversar contigo. Quando a gente se conheceu lá no Cobal, eu também fiquei super feliz, honrado. Tem foto aqui, mas eu preciso achar a foto que a gente tirou lá aquele dia. Se achar, manda para mim. Vou mandar. Enfim, estamos juntos. Vamos com certeza. Produzir muita coisa a mais, porque o Brasil vai voltar a ser Brasil. Com certeza. Daqui a pouco. Gente não pode perder a alegria, né? Essa aí é a motivação de fazer bem feito. Né? Não é qualquer terraplanista que vai atrapalhar. A gente segue em frente. Não foi fácil. Eu já estou falando no passado, já, porque a gente vai superar isso. Eu vou terminar o nosso papo, vou colocar o Chega de Saudade aqui. Legal. Mais um é bonito demais. E eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou aqui esse papo maravilhoso com o Marco Pereira. Deixa eu colocar na tela aqui o Chega de Saudade. Vamos lá. E aí eu vou parar um pouquinho e agradecer mais uma vez o Marco. Marco, tamo junto. Valeu, querido. Você qual que é o próximo passo, assim? Você vai fazer algum show nos próximos... Tem alguma coisa marcada aí? Olha, proximamente? Ao vivo e a cores, nada marcado. Ainda não. Agora eu estou debruçado nesses trabalhos que eu quero lançar, né? O próximo que vai sair, que eu estou bastante já bem envolvido com ele, é um curso baseado no livro dos brasileiros, mas agora com vídeo, explicando detalhes. Tem muito detalhezinho, né? Na hora de fazer a condução rítmica. E aí tem uma coisa que ficou um pouco no ar, porque era mais digamos assim, a versão para o violão, a simplificação, às vezes, de uma polirritmia complexa, com vários instrumentos de percussão traduzidas para o violão, né? E agora eu vou fazer praticamente a mesma coisa, mas explicando cada detalhe e tal, e tem a participação linda do Márcio Bahia, que aí vai ter toda a parte percussiva, né? Para que feche a ideia, para a pessoa entender exatamente como é que é o remeleixo. Remeleixo. Marco Pereira, querido, sinta-se abraçado. Vou fazer que nem o Lenny Streck faz assim. Obrigado a todo mundo. Vocês vão ficar com mais uma obra maravilhosa aqui, mais uma interpretação maravilhosa do Marco Pereira. Vamos ver o Chega de Saudade. Vamos lá.